chegar. Vamos lá. Vale a pena negar os prazeres do mundo, tudo vai passar. Para ter a certeza, eu direi todo nome no livro da vida. Vale a pena chorar e ver as suas lágrimas caírem ao chão, de ver os seus amigos lhe caluniarem, lhe causando tristezas. Vale a pena negar até a própria vida, isto vai passar, pois naquela cidade vamos ter novos corpos, isso foi prometido. Vale a pena perder tudo aqui neste mundo pra ganhar o céu. Nossos pais, nossos filhos, não dá pra comparar com a promessa de Deus. Vou embora daqui, Jesus Cristo já veio, eu irei subir. Valeu a pena. Vou embora daqui, Jesus Cristo já veio, eu irei subir. Valeu a pena. Graças a Deus. Valeu a pena. Vale a pena olhar as manchetes buscando as páginas nos jornais, dizendo que o crente, por amor a Cristo, foi apedrejado. Pois vale a pena negar tudo aqui neste mundo pra ganhar o céu. Nossos pais, nossos filhos, não dá pra comparar com a promessa de Deus. Vou embora daqui, Jesus Cristo já veio. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, meus irmãos, estou bem cansado. E olha, meus irmãos, eu vejo como é bom, né? A gente está aqui novamente, mais um dia. Embora seja que a carne, ela chega a tremer, né? De tanto cansaço. Mas eu vejo, meus irmãos, que agora são 10h03 e era para estar todo mundo aqui, né? Quando eu marco com vocês, eu sou pontual. Muitos de vocês não são pontual, não. Tá? Parabéns para quem entrou às 10 horas. Não meus parabéns para quem entrou 10h03, porque eu acho que tem que me ajudar, meus irmãos. Se eu ficasse esperando mais um pouquinho, tivesse 12 pessoas, eu tinha desligado. Porque é uma responsabilidade muito grande esse canal. Esse canal não é bagunça igual o segundo canal que você segue lá. Não é, meus irmãos. Não é. Né? As pessoas têm que entender. Nós temos uma fase lá em Belém, do Pará, que agora lá deve estar em outro horário. Tudo bem. Mas vocês de São Paulo, horário de Brasília, tem que entrar no horário. Por quê? Porque eu cumpro com o meu horário. Jesus reunir nós às 10 horas, é às 10 horas que você tem que chegar. Vocês não tem que ficar vindo 10h20. Não tem que ficar nisso. Não tem. Começou agora, são 10h04. Como que o relógio da irmã é 10h58? Não tem um horário no Brasil que 4 minutos de diferença. Não sei, não conheço. Então, 10 horas é 10 horas. Tá? Então, acerte os seus relógios, né? 10 horas em ponto. O meu relógio está certo. Tá bom? Então, aí, os irmãos que estão
Aí, ó. Agora são, aliás, 10 horas agora, né, Luciano? Agora são 10 horas, eu só dá conta. 10 horas. E aqui tá marcando 10h05, tá vendo? No seu? Lá em cima. Então, meus irmãos, 10 horas, tá? Irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês que estão aqui conosco, né? Então, espero que vocês possam hoje desfrutar das coisas do Espírito, né? Para que nós possamos juntos entender o que Deus quer conosco. Lembrando, amanhã eu vou trabalhar, hoje eu não descansei em nada, o Luciano viu. Estou aqui só pela misericórdia, mas Deus vai me dar graça, me dar força, porque eu faço com amor, porque eu sei que a cada ensino, a cada gesto, a cada hora que a gente está aqui juntos, é uma hora fantástica, é uma hora também que dá a vazão de saber que Deus pode contar comigo, né? Não consegui arrancar a barba ainda, não deu tempo, né? Então os irmãos não olham para esse detalhe, também barba não é pecado, não estou pecando. E lembrando, meus irmãos, que são 10h02 da noite, agora no horário de Brasília, e 10h06 lá em cima, por isso que eu cobrei vocês. Mas quando nós marcarmos horário, sejam pontuais. Pontual. Vai dar 10 horas? Já fica esperando a live. Já vou entrar 10 horas porque eu sei que ele vai estar lá. Eu não erro, meus irmãos. 10 horas em ponto eu estou lá. Até menos às vezes. Então, nós temos que, ou se a gente enganja esse canal com uma referência de coisa séria, ou vivendo aqui apenas um youtuber, eu não trato vocês como inscrito, mas sim como alma. Se daqui a pouco vocês quiserem que eu trate vocês como inscrito, para mim, ó, pouco importa. Não estaria cobrando, não ganho por monetização, não ganho com nada disso. Se eu estou cobrando é porque eu quero o bem de vocês. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, se essa cobrança, se vocês são minhas ovelhas, eu sou seu pastor, eu posso te cobrar. Porque aqui é para quem é inscrito, para quem segue. Para quem vem aqui, com michão aqui, para nada presta. Você não é minha ovelha, então Deus não deu meu rebanho, então eu não posso cuidar de você. Então, tem que ter mais compromisso. Tem que ter mais. Vocês, ao longo de todas essas décadas aí que eu tô aqui, vocês sempre me deixaram triste. No compartilhamento. Eu tenho que ficar fazendo outro vídeo na outra live para pedir compartilhamento, para dar like, eu tenho que estar hora pedindo. Então, vocês só me dão, muitos de vocês só me dão decepção. Só me decepção. Só mesmo decepção. Olha só, 136 pessoas na live, 94 likes. Não tem como. De 94 para 140, quase 40 pessoas. Cadê essas 40 pessoas? Não são responsáveis? Chegar aqui, eu vou dar um like no vídeo, vou compartilhar, porque eu estou vendo que Deus vai falar com a gente. Não. Então, o compromisso não é só meu. Né? O compromisso não é só meu, não. O compromisso é meu e seu. Você, ó, Luciano, hoje, ó, eu falei hoje eu fiz uma live, 2.300 pessoas viram. Olha quantas pessoas tem na live. 150. Como que eu vou dar um ensino profundo para 150 pessoas? Sendo que tem 2.000 que tava pra... Entende? Aí você fica meio assim, será que eu dou ensino? Será que eu não dou? Não que a gente faz limitação de pessoas, mas aqui foi programado para isso. Aí eu tô cansado, sentando que eu tô, olha pro meu rosto, cansado, fazendo de tudo, mas ninguém comparece. Infelizmente. Vai chegar uma hora que eu vou desanimando. Aí eu falei, para que adiantar ficar aqui bater YouTube? Vou pregar nas praças. Que eu sei que vai ter as pessoas lá. Aqui a gente espera, porque é virtualmente. Então tem que ter compromisso. Compromisso. Né? Porque eu vou ficar olhando aqui na tela do celular, também dói meu olho. É 10 anos olhando para essa tela. Mais de 10 anos. Então tem que ter compromisso com as coisas de Deus. Tá bom? Compromisso de verdade. Bom, Gabriel tá presente aí? Coloca aqui o número do... Hoje a gente vai fazer algo diferente. Vou estar trazendo para vocês uma novidade hoje. Não vou falar, tem muita pouca gente para falar sobre Olimpíadas, porque é uma coisa muito complexa. Então não cabe eu fazer hoje sobre Olimpíadas. Achei melhor não. Né? Se tivesse umas 600 pessoas já estaria começando.
mas não compensa. Por que não compensa? Porque não dá um engajamento necessário. Tá? Então não compensa ficar aqui falando de Olimpíadas, é cansativo, vai fritar meus neurônios para pessoas que vieram com firmeza e outros que não vieram. Então é muito triste de verdade. Vou falar mais sobre o assunto logo, logo. Como eu disse, quando isso vai me entristecer, entristece Jesus. A gente fala, ó, 10 horas eu vou estar lá. A pessoa não tem responsabilidade, ela não vai lá. Ou seja, ela assiste a hora que ela quer, ela tá nem aí com nada. Então vamos lá. Bom, hoje nós vamos estar mandando o número do WhatsApp. Vocês vão mandar um vídeo de perguntas, tá certo? Perguntas sobre doutrina, sobre essa doutrina, tá? Eu vou pegar mais essa prioridade. Vocês vão mandar um vídeo. E do vídeo nós vamos colocar o vídeo aqui e vamos responder para vocês. Tá ok? Amém, meus irmãos? Tá bom? O Gabriel não tá aí, mas o Luciano dá para escrever aí, Luciano? Tem que avisar que não pode ligar. Não pode ligar. De jeito nenhum número pode ligar pro telefone. O número é 11 91 192 7190. 11 91 192 7190. Alguém pode marcar aí? 11 9. Fala aí, Luciano. Pode deixar que eu vou digitar. E mais você colocar como fixar aqui. Aí vocês vão estar trazendo o vídeo, vai estar pedindo a orientação. Por quê? Porque tem muita gente indo pro inferno sem saber que pode e não pode. Aí que eu falo para vocês, tá conosco aqui achando que tá indo pro céu, vai ficar no dia do arrebatamento. Por bobeira, por coisas pequenas, vai ficar. Manda aí. Só o Luciano colocou aí agora. Chegou aí, não chegou? Foi lá, chegou. Luciano Hold aí. Tá? Amém? Luciano Hold. Vocês marcam aqui, tá aqui. Eu acho que nem chegou o seu. Então, amém? Os irmãos já podem mandar, tá certo? Quando vocês vão mandar as perguntas de vocês, vou trazer uma mensagem para vocês rapidinho. Que se encontra no livro. Não apareceu? Gente, mas eu repeti, não tem como alguém digitar aí pra mim? Tô colando aqui. 11 Tô colando direto 91 aqui o número, tem que tá aí sim. 11 91. Repete, Luciano, por favor. 11 91 91 27 190. 11 91 91 27 190. Branco, fique cedo, Pedro. Pedro aqui, ó. Esse daqui, ó. Certo? Depois de mandar já seus vídeos, eu vou estar aqui trazendo uma mensagem para vocês aqui. Meu Deus, irmãos, que luta hoje, viu? Que luta. Quando tem a preguiça em uma das partes do espírito, não bate, meus irmãos. Não bate. Não bate, infelizmente. A verdade é porque aqui tem o canal de Deus. Por isso que isso acontece. Bom, vamos aqui, né, pedir aqui uma interação. Pega a Bíblia comigo. A Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Abre comigo. No livro. Todo mundo que pegou a Bíblia. Amém? Todos? Graças a Deus. Abre comigo a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, capítulo 15, verso 24. Lucas, capítulo 15, verso 24. Vamos lá. Está escrito assim: pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. Bom, se vocês lembrar, essa é a parábola do filho pródigo. Mas não é na parábola do filho pródigo que eu quero deixar a menção dessa mensagem. Eu quero deixar aqui a mensagem que Deus colocou no meu coração, que falou comigo perfeitamente, segundo a mensagem que está em 2 Coríntios, que leva em revelância essa mensagem. Está em 5,17, dizendo assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas se passaram, e eis que ele fez tudo novo. Nós estamos falando aqui no filho pródigo de um filho que estava morto e foi e reviveu. Ou seja, que se afastou da vida, todo mundo sabe a história, foi na morte e bagunçou o coreto, fez tudo que sua carne queria,
afastou dos preceitos de Deus, das suas leis e também da sua sombra. Mas depois ele ressuscitou. Quando ele volta, né? Ele volta, ele ganha, né, essa expectação de vida e ele ganha também um poder de ressuscitar em meio ao pecado que assim inflamou a sua carne e morreu. Aí nós vimos falando aqui em 2 Coríntios de uma nova criatura, ou seja, aquele que dá filho pródigo, ele já estava vivo, morreu e voltou a viver. Então você vê que Deus ainda dá chance para que o pecador volte a viver, mesmo ainda que um dia ele conheceu a vida e voltou a morrer. Aqui, irmãos, essas são palavras de muito poder que tem nesse canal. Guarda cada mensagem. Aqui a gente está falando de um homem que vai começar primeiramente morrer no seu primeiro intelecto para viver novamente na sua primeira estação. Seu filho pródigo viveu 2 vezes, morreu uma. Então ele viveu 2 e morreu uma. Por quê? Porque ele nasce para Cristo, né? Ele morre. Na verdade, ele morre a primeira vez, volta, depois ele morre e volta. Então ele tem 2 estágios. Morreu 2 vezes e viveu 2 vezes. E aqui está falando do novo homem, o homem que morre a primeira vez. Irmãos, muitos estão morrendo 2 vezes, fazendo igual o filho pródigo, mas outros estão chegando agora e morrendo para nascer de novo. Nós estamos falando agora de uma novidade de vida, um novo homem. O que se deve ser garantido? O que se deve ser protegido na lei entre Deus e o homem? Deve ser protegido e garantido a lealdade do homem. Por quê? Porque Deus é leal, Deus é fiel. A Bíblia diz que ele não muda, é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Mas o homem tem mudado o seu comportamento. E o problema é esse. Ainda que pecamos, ele continua fiel. Mas nós deixamos a fidelidade. Então, a necessidade de nascer de novo é muito poderosa em Deus. Por quê? Porque em Cristo, nem a circuncisão e a incircuncisão vale de nada, mas sim a conversão, o arrependimento. Então ele quer que o homem ressuscita a sua vida espiritual, ressuscita as ordenanças que Deus assim deu ao homem, para que ele sobreviva e viva. Né? Nós vemos uma palavra muito bom em Efésios, capítulo 2, verso 1, ele diz: ele vos vivificou estando vós mortos em vossos pecados e deleitos. Então a gente estava morto e ele fez nos viver. Então é necessário que o homem lembre que a cada minuto da sua vida ele está sendo provado. A cada minuto da sua vida ele está sendo vigiado também e contemplado pelo próprio Deus. Ele não pode de forma alguma achar que tudo que ele faz ninguém vê, ou pensar ninguém vê. O pensamento de Deus, ele pesa. A sabedoria do homem é vão para o Senhor, mas ele pesa também os corações e a mente. Então fica muito complicado essas questões. Por quê? Porque você precisa, você que tem que mostrar para Deus que você mudou. Você viveu um novo homem. Não é Deus que tem que mostrar nada para você. Então, a garantia de que esse contato, ele ressurge, renasce e ainda se fixa de uma forma que não pode se quebrar, é a sua conduta. Então, temos que nascer de novo. E esse o poder que é fortalecido pelo Espírito Santo do novo nascimento deve ter uma audácia de sentimento humano de se quebrar todo. O homem tem que negar a sua própria força, negar a sua própria razão, a sua ignorância e se quebrar. Por isso, meus irmãos, que é difícil você ver alguém ignorante salvo, alguém ignorante liberto, alguém que é chucrão salvo. Não se vê, porque não se quebram. Então, para essa fidelidade se aumentar e ser estrengentemente forte e poderosa em Deus, ela precisa ter um quebrantamento de coração, que é o que se faz, que é o que se deve fazer. Né? Então, muitas pessoas duras de coração não conseguem nada com Deus por causa disso, porque eles não conseguem retribuir a Deus a sua alma, ou seja, Senhor, tu me salvaste, tu me deu o caminho, então tu retribui minha alma. Não se quebra o seu coração, não se quebra a sua razão e tampouco o seu sentimento. E aí começa essa parede da separação que não dá como entrar, eles não conseguem comunicar. Então, meus irmãos, nascer de novo é importante. Amém? Chegou o vídeo? Chegou. Vamos ver a primeira pergunta do irmão. Vamos lá. Tem esse áudio que ela pediu. Eu acho que vai ser melhor colocar o seu aqui, Luciano. Tá, porque aí a gente já... Desconecta. Deixa eu desconectar. Peraí só um minutinho. Acho que tá... Não tá nesse, tá no outro. Isso. Ou você pode mandar aqui também, não tem... Não, melhor não. Vai lá. Pronto, tirei. Então nós vamos ouvir aqui. Quem gostou, quem entendeu a mensagem, diga amém.
Amém? Todos entenderam a mensagem? Vamos Clica ouvir. nesse áudio, por favor. Paz do Senhor, pastor Júlio, apóstolo Júlio. Então, eu queria perguntar, porque eu me batizei quando eu tinha 15 anos. Porém, eu ainda vivia em pecado, mas quando eu me batizei, o pastor disse que não tinha problema, que isso era com o tempo que a gente ia se libertando. Ele falou isso pra mim, só que aí, né, eu não sei. Porque eu tinha vontade de me batizar de novo, só que eu realmente não sei sobre isso. Todos entenderam o que ela disse? É para dar vídeo, fala para eles, tá? A próxima Ela vez. ficou com vergonha. Ficou com vergonha, Duda, de mandar o vídeo? Olha só, quem entendeu? Todos entenderam? Todos entenderam? Todos entenderam? A gente participa, gente. Acorda, gente, acorda! Meu Deus! Todos entenderam? Misericórdia, vocês estão hoje, estão bicho, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Não interage mais o povo, assim, ó. Tá tudo assim, ó. Vamos, gente, acorda, acorda, acorda. Eu que tô mais cansado que vocês. Acorda! Senão eu vou ter que desligar, tá? Quem perde é vocês, não sou eu, não. Nossa, tem uma coisa que eu odeio. É quando o povo não tá alegre na presença de Deus. Eu tô tão feliz de estar aqui. Se eu não estivesse feliz, o Luciano sabe, o Luciano deve estar descansando. Amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã. Então, tô tão feliz de estar aqui. Eu tô agradecendo a Deus de estar em frente dessa câmera, gente. Que era pra mim estar no morto, no inferno. Era pra mim estar queimando. Era pra mim estar onde? Agora no bar, bebendo. Mas onde eu tô, olha que privilégio de eu estar aqui com a Bíblia na mão. Misericórdia, meus irmãos. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Bom, o que a Duda disse? Vamos voltar de novo lá. Paz do Senhor, pastor Júlio, apóstolo Júlio. Então, eu queria perguntar, porque eu me batizei quando eu tinha 15 anos. Porém, eu ainda vivia em pecado, mas quando eu me batizei, o pastor disse que não tinha problema, que isso era com o tempo que a gente ia se libertando. Ele falou isso pra mim, só que aí, né, eu não sei. Porque eu tinha vontade de me batizar de novo, só que eu realmente não sei sobre isso. Certo. Duda, presta bem atenção. O que diz a Bíblia Sagrada? A primeira coisa que o Espírito Santo toma a boca de um homem, que é Pedro, ele disse, ó, arrependei-vos e seja batizado. O batismo tem que ter o arrependimento. É como se fosse assim, levantai vossas mãos, se condena. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Se você for analisar bem isso, fica esperto aí. Se você for analisar bem isso, é interessante esse fator. Porque as pessoas hoje se vestem bem na santidade, com a saia no pé, mas não tem a paz com todos, não segue a paz com todos. Então, como uma pessoa pode ir para o céu, se ela é doutrina, se ela não tem a paz com todos? Então, seguir a paz com todos e a santificação. Então, é uma coisa determinante da outra. Além também o batismo, que é o pecado, né, arrependido dos seus pecados, para batizar. Então, você não era arrependido, o seu pastor não é pastor, ele é despreparado. Ele foi um despreparado, um mensageiro de Satanás para te enganar. Ele não é pastor, é um mensageiro de Satanás, porque todos aqueles que corrompem as escrituras não vêm de Deus, então é necessário você batizar de novo. Aí a pessoa fala, mas existe somente um batismo. Tá bom, e um só Espírito. Sim, um batismo verdadeiro. Se eu batizar 30 vezes errado, não batizei. Aos olhos humanos, sim, mas aos olhos de Deus, não. Quem entendeu, diga graças a Deus. Amém? Vamos ouvir outra pergunta. Outra pergunta é essa. É pra ser. Vamos lá. A paz do Senhor, pastor Júlio. Eu venho aqui fazer uma pergunta para o pastor a respeito das irmãs cortar o cabelo ou não. Lá na palavra fala que é honroso as irmãs terem cabelo comprido, mas a gente não vê falando lá de cortar ou não poder apagar as pontas. Com a experiência que o pastor tem em Deus, eu sigo o pastor há bastante tempo, um pastor de doutrina. O que o pastor tem a dizer a esse respeito? É uma pergunta assim muito complexa. Me responda aí, em nome do Senhor Jesus.
E eu gostaria de que o pastor falasse pela minha vida, pela vida da minha família, e falasse o que Deus tem preparado para nós. Deus abençoe. Ô, meu amado, vamos orar assim. Primeiro, a Bíblia fala assim do corte de cabelo, né? Você vê em 1 Coríntios, capítulo 11, 14 e 15. Ele fala mesmo que... o Paulo é tão interessante, né? Essa autorgata, né? E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, 4 ao 6. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, pois é como se tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. E cabelo, se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Aqui está falando assim, olha, se a mulher cortar as pontas, que rape logo e depois que põe um véu. Mas que não é lícito ela cortar o cabelo. Ou seja, porque o cabelo se torna em lugar do véu. Aí que é o problema. Então a mulher não deve tocar no cabelo. O cabelo da mulher é o véu para com Deus. Então, essa dimensão dessa doutrina que Deus... Põe no silencioso, aí não sai barulho de lirinho. Então, você não tem essa dimensão. Então, o véu da mulher é o cabelo dela. Tá? Para o homem desonroso, ele fala. Para o homem ficar cabelo grande. Ele desonrou para ele. Ele desonra para o homem. Mas para a mulher tem que ter o cabelo grande. É tão ignorante essa questão de cortar. Se cortar um pouquinho do cabelo, é melhor que rape tudo. Então, Paulo foi muito ignorante nesse texto. Por quê? Para não deixar com que essa artimanha satânica das mulheres amanhã está como se fosse manequim na igreja. Manequim não tem cabelo. Então, tem que tomar muito cuidado disso. Mulher tem que honrar o cabelo, não pode cortar, não pode fazer as pontas, tem que honrar o cabelo. E a Bíblia é bem clara dizendo, né? Não deve acrescentar e nem tirar. Tem que honrar o cabelo, o véu da mulher. Mas se você cortar o cabelo, vai pedir perdão a Deus e olha lá, hein, se Deus ainda não se irá contra a sua vida. E aí vocês ali vão colocar o véu. Também em 1 Coríntios 11, 14 e 15, queria deixar uma repauta, ele diz assim, a própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, tá vendo? Ele fala que o cabelo comprido, né, pois foi o cabelo dado como um véu para a mulher. Então, ele é honrado para a mulher, o cabelo comprido. Então, deve estar com o cabelo comprido. Então, não, mulheres, não cortem, não façam as pontas. Se cortarem, vai ter que rapar a cabeça. Se for o que Paulo exortou aqui, é com a ignorância. Por quê? Para não fazer. Tá bom? E aí vai ter que pôr o véu. O véu, ele só entra no lugar de mulher de cabeça raspada. Certo? A congregação cristã faz um uso errado do véu, né? Eles não precisam colocar véu. O véu é só para mulher que não tem cabelo grande. Começa por aí. Cabelo muito grande. Mulheres que não crescem muito cabelo. Tem que usar véu. Sabe aquelas mulheres que com o cabelo, sabe, Luciano, que não cresce? Tem que usar véu. Porque a Bíblia diz é como se fosse o manto dela. Então, mulher de cabeça que cortou cabelo, tem mulher a ser raspada. Quem entendeu, diga graças a Deus. Aleluia. Entendeu, Luciano? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Não tem como não entender, né? Não tem como entender. Vamos ouvir aqui. Mais dois? Manda dois. Não, só de baixo. Só de baixo. Vamos ouvir o irmão aqui. Vamos ouvir aqui. Né? Vamos ouvir. A paz do Senhor, pastor Júlio. A minha pergunta é assim, eu estou junto com uma mulher, mas ela está em união estável com outra pessoa. Queria saber se eu posso me casar com ela. Olha, se ela tem somente a união estável. A união estável ela é feita por quê? Você sabe, Luciano? Ela é feita... Sem compromisso. Sem compromisso. Você pode, mas que ela venha se arrepender da prostituição que ela cometeu. Tá? Nada que se não deve duas testemunhas é certificado para com Deus. Você pode ver que no casamento, quando você casa, tem duas testemunhas ou mais. Porque a Bíblia diz, tem um argumento bíblico dizendo,
tudo que 2 ou mais ligar na terra será ligar no céu. E isso aí é uma coisa que não se quebra. Tá? E você pode falar, mas então tá bom, na hora que eu te separei, arrumei 2 testemunhas. Não, mas não consegue ligar aquilo que Deus um dia ligou, não se quebra. Então o que se liga no céu é só justiça, e justiça não liga. Então, essa união estável tem que ser quebrada através de muita humilhação. Por quê? Porque estabilizou um tempo com essa pessoa. Se ela não tiver mais, é tempo de renovação. Se você não foi casado, tampouco ela foi casada, vocês podem casar naturalmente, tá certo? Isso não vai impedir vocês a nada. Está escrito isso em 1 Coríntios capítulo 7, tá certo? Deus abençoe você. Vamos para a próxima. Alguém aí, que todos estão entendendo, diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Irmão, olha que benção, olha que ensino gostoso, gente. Vocês não aprendem porque vocês não querem ir para o céu. Vocês querem ir para o céu e não querem, né? Não querem ir para o céu, tem que ir para o céu. Para ir para o céu tem que aprender. Para ir para o céu tem que aprender. Uma criança perguntando. Amém? Mas aqui, esse canal é pastor que não foi apóstata, não. Que eu pregava há 10 anos, eu prego até hoje. Só que não me convence, gente. Já vou dizer bem claro. Tá? Tem pastor que começou na doutrina, tá na carne por causa do dinheiro. Aqui não, viu, João? Aqui não. Vamos lá. Criança agora. Ô, pastor Júlio, eu queria fazer uma pergunta. A pergunta é, o que é sã doutrina? Que eu queria saber o que é. Obrigado. Ô, meu lindo, tudo bem? Que menino bonito, né, gente? O que é... Ó, até criança participando, que legal, né? Se já é criança aí mandar vídeo, pode mandar. Sã doutrina. O que é sã doutrina? Sã doutrina, sã significa santa. Doutrina é ensino. O que é o santo ensino? Ou seja, sã é santa, né? Doutrina é ensino. Então, o santo ensino. O santo ensino foi tudo que Jesus estabeleceu através da sua boca. Né? O verbo se fez carne, né? A sua própria palavra, todos os mandamentos de Cristo, todos os ensinamentos de como deve se fazer, como deve olhar. Não é sã doutrina, não é só cabelo grande, não é saia longa, não, nada disso. Sã doutrina é todos os ensinos de Cristo. E a maior sã doutrina que existe não é a saia, não é o cabelo, é o amor. Foi o que Jesus assim, né, determinou como ensino, né? Amar uns aos outros. Tudo isso sem amor não adianta. É assim como vos amei. Então, são os santos ensinos, tá bom? Lembrando, meu bebezinho lindo, que o cabelo grande, não depilar, essas coisas que depois você vai aprender, que não é lícito falar com você agora, isso tudo é essa sã doutrina do Espírito de oração. Então, existe a sã doutrina de Cristo e as reveladas do Espírito através da oração, que são as coadjuvantes que vêm através do corpo, alma e espírito, essa junção toda. Meu Deus, é muito bem explicado essa, hein? Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Sim ou não? Ou estou errado? Alguém discorda aí comigo aí? Depois de discordar, vocês põem aqui que eu quero debater com vocês, eu quero que vocês perguntem. Tá? Se tiver em dúvida, pode perguntar. Tá certo? Amém? Vamos para mais uma pergunta. Glória a Deus. Mas aqui é Bíblia ambulante, meu irmão. Aqui é Bíblia ambulante. Não, a gente não pode atender agora, a gente está em atendimento. Tá certo? Vamos lá? A paz do Senhor, pastor Júlio. Eduardo aqui do Rio Grande do Sul, Viamão. Pastor Júlio, eu sei que o senhor fala muito sobre dízimos e ofertas, né? Eu sei que o senhor não pede. E sei também que tudo que Deus fala através da sua vida é o Senhor que fala. E eu gostaria de saber muito do Senhor, né, perante Deus, que o Senhor possa me ensinar sobre isso. Se é errado eu estando congregando numa Assembleia de Deus e dizimar na ISA. Porque eu tenho visto, Senhor, que a obra que o Senhor faz é uma obra correta. E eu gostaria de saber isso, pastor. Amém? Que Deus abençoe o Senhor e os irmãos aí na clínica. Um abraço. Ô, meu irmão, errado não é. Porque toda instituição, ela não é somente para dizimista. Por exemplo, se eu abro um ministério, todo ministério, as pessoas que nunca viram, né, que nunca participaram da questão financeira da igreja, vão participar do mesmo jeito. Vão ser bem recebidos do mesmo jeito. E assim a Assembleia de Deus tem que te receber, mesmo você não dizimando. Né? Mas se você que assim está fazendo algo, que está sentindo, que Deus está falando, faça a ordenação do Senhor. Lembrando que dízimo não é obrigatório, se torna um voto, que dízimo não existe mais. As ofertas são ofertas alçadas, que a Bíblia compõe isso como
um coadjuvante para a sobrevivência do trabalho ministerial. Que esse trabalho não se é para tocar em paredes, ficar pintando parede, é um trabalho que leva aos pobres e os pequeninos. Nós lembramos que nós somos pioneiros, né, peregrinos numa terra estrangeira, mas essas pessoas que ainda estão na terra precisam da manutenção da obra de Deus e das ofertas e dizem para que conclua a obra do Senhor. Aquele que você não pode fazer, ele oferta e um faz, e você que oferta, você vai ganhar o mesmo galardão daquele que efetuou. Sim ou não, Luciano? Sim. Porque nem não é o maior de quem é e quem colhe. A Bíblia fala isso, né? Então, nem é maior, nenhum é maior, mas que todos que plantou, Paulo regou, Paulo plantou, Paulo regou e Deus deu crescimento. Então, esse Deus que dá crescimento vai também abundar na sua vida, porque você ofertou. Mas não é pecado algum, de forma nenhuma. Lembrando bem que você está em uma instituição que ela vai ter que abrir as portas para você da mesma forma. Isso não vai mudar em nada. Quem entendeu, diga graças a Deus. Legal, né, Lu? Legal. Interessante. Então, faz o que Deus mandar no seu coração. É muito interessante mesmo a pergunta dele, porque é o que mais tem aqui hoje. Porque como a gente não tem ainda as pessoas tão longe, elas dizimam aqui e congregam em outros ministérios, né? Porque, e elas, uns falam, porque eu já orei, eu já mandei tanto lá que eu não fui abençoado, mas aqui a longa distância Deus me abençoa. Então, é algo do Senhor, tá? É algo do Senhor. Mas lembrando, mesmo você não dizimando, você não ofertando, se eu abrir um ministério, eu tenho que tratar vocês como os que dizimam. Exatamente. Isso não existe. Então a Assembleia de Deus não vai te recuar porque você não dizima lá. Isso não é coisa. É a obra do Senhor que tem que estar crescendo. Obra de justiça e de juízo. Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Mas faça tudo na vontade do Senhor. Quem entendeu da glória a Deus, meus de casa da glória a Deus, entenderam, meus irmãos? Vamos para outra pergunta? Vocês estão gostando? Tá legal, Lu? Tá ótimo. É benção. Vocês estão gostando? Quem está gostando? Quem está amando? Gostando, amando? Quem está? Todos estão entendendo? Por isso que eu falo mesmo, busca o conhecimento e a sabedoria. Porque é um dom divino. Todos nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Amém? Tem muitos pastores aqui que ficam... Eles assistem eu para explicar para a igreja deles. Pai do Senhor, pastores que estão me seguindo aí. Amém? Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos a outra pergunta. Pai do Senhor, pastor apóstolo Júlio César, quero tirar uma dúvida, na verdade, que como abrir a visão espiritual, e outra pergunta também, se a visão espiritual ela é um dom dada por Deus. Muito obrigado pela sua atenção, Pai do Senhor, e fica com Deus. Oi, meu lindo, tudo bem? Espero que esteja bem. São visões espirituais é quando nós estamos no Espírito. Já fala visão espiritual e visão natural. Natural são as coisas terrenas que podemos apalpar, pegar e almejar e ver. Isso visivelmente pela natureza humana e pelo metafísico da Terra. Isso vemos. Mas as espirituais são aquilo que poucos podem ver. Nós lembramos uma passagem bíblica muito interessante, né? Quando tinha Eliseu ali com Geazi com medo, sabe? Ai, tem muitos cavaleiros e cavalos ali querendo nos pegar. E ele diz, abre os olhos desse moço. E a Bíblia diz que Geazi olha e vê cavalos e cavaleiros de fogo ao lar do profeta. A questão é, eu estou não só respondendo para você, mas para as pessoas que estão em casa. Você que está em casa, presta atenção também. Estou até me arrepiando em dizer, até me arrepiei em responder essa daqui. Irmãos, o problema é esse. Não queiram nada de visão espiritual. Por quê? Quando nós muito almejamos a visão espiritual, esquecemos da visão natural. E é na natureza que erramos. Isso mesmo. Ficamos muito querendo ver anjo, querendo ver demônio, mas esquecemos de ver nós mesmos, nossos atos. Muitos pereceram na fé por causa desse motivo. Quer ver anjo, quer ver demônio, mas está esquecendo que a sua natureza visionária, que você tem que ver maior, está pecando, está fazendo coisas que não agradam a Deus. Eu acho que é mais fácil nós entendermos que esse intelecto de pensamento natural e aqui para baixo seja mais relevante do que olhar as coisas espirituais. Eu acho que tudo tem uma determinação de Deus.
né? Temos que primeiro olhar para as coisas naturais, porque é aqui que nos tropeçamos, é aqui que nos erramos e é aqui que nos faz afastar do Senhor. Então é melhor ficar um pouquinho mais na visão natural e esperar isso com o degrau com o tempo. Deus nos dá a visão espiritual. Amém? Deus abençoe. Estou parecendo um repórter, hein? O repórter. Cuidado, gente, ao comer já muito espírito, sendo que a carne está te, ó, arrebentando. Vamos lá, então, para outra pergunta. Vamos lá. A paz do Senhor, pastor. Eu sou aqui de Foz do Iguaçu, Paraná. Eu gostaria de saber, eu me batizei com 13 anos, congregava na Assembleia de Deus e me batizei na piscina. Então isso tem me incomodado, assim, sobre que a Bíblia não dá esse aval, né, do batismo na piscina, até onde eu entendo, né? Então eu gostaria de saber se eu tenho necessidade de se batizar de novo, porque isso me deixa, assim, bem preocupada, né? Porque a palavra de Deus diz que no tempo de Jesus, né, de João Batista, ele batizava no rio, né? Então, assim, eu tenho essa preocupação, né? Eu gostaria de saber se isso é algo que pode levar, assim, a salvação, né? Prejudicar a salvação, né? Então, eu queria tirar essa dúvida, né? Eu agradeço, pastor, desde já. Minha irmã, fique tranquila. O que se diz sobre o batismo? O batismo é por imersão, independente da situação que você está. É claro que nós, que temos a forma que dá para batizar em águas, dava para batizar em águas, tinha um rio, preferia-se o rio. Mas se não tem um rio, uma piscina não deixaria você de fora da salvação. Porque, na verdade, o batismo ele não pode te liberar do pecado. Ele não limpa a mancha do pecado, né? Jamais. A Bíblia diz que o batismo é o batismo da morte, mas o maior batismo que existe, um é da justiça, para cumprir a justiça, e o outro para selar o céu, que é o segundo batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Então, se não der, a Bíblia diz, aquele que pode fazer não faz, comete pecado. Se não deu para fazer, não tem problema algum, de forma alguma. Mesma coisa, nós temos também algo muito forte, dizer que se aquele homem estivesse na UTI do hospital, Luciano, e não tivesse como batizar, ele seria salvo? Claro que seria, porque não teve como batismo. Então, não poderia pegar o homem na UTI e levar ele para um rio, não tem como mais. Então, quer dizer que todo mundo na UTI do hospital, nos últimos momentos, vai lá, aceita Jesus, sendo que a Bíblia diz que ele nasce da água do Espírito. Então, não tem essa hierarquia. É mais pura imersão. Eu mesmo fui batizado na piscina, até hoje, coloco o batismo como certo. Mas, logicamente, gostaria de estar numa igreja que batizaria nas águas para ficar à mercê. A Bíblia não fala de batizar nas águas, de forma nenhuma, não tem texto para isso. Não tem um respaldo que te dê essa garantia. Mas ele fala de imergir, ou seja, a pessoa embaixo da água e voltar. Amém? Então fique tranquilo quanto a isso, tá bom? E o batismo principal, que tem muitas pessoas que batizam no Rio Jordão, lá em Israel, mas volta aqui com a sua vida espiritual toda arrebentada. Então lembra que o Espírito, irmã, é o maior batismo, o batismo com o Espírito Santo, que é aquele que te convenceu do pecado e pela sua conduta de retidão para com Deus, isso que vai te salvar. Tá certo? Que Deus abençoe grandemente. Mais um. Mais um. Daqui a pouco vamos responder outras perguntas. Espera, deixa eu acalmar um pouco, me dar um pouquinho de água. Eita. Quem tá feliz, quem tá entendendo tudo da glória. Aí a pessoa fala assim, mas tem respaldo sim, porque tinha os tanques daquela época. Exato, tinha os tanques, mas você pode perceber que nos tanques Jesus não passava, e quando passava era para curar. Jesus andava na Galileia, lugares onde tinha rio, era mais perto. Mas se tivesse Jesus ali perto dos tanques, desbateria dos tanques. Isso não tem respaldo, já é coisa de imaginação humana. Ah, mas tinha os tanques, isso não existe você falar uma coisa dessa. Tá, gente? Não tem sentimento isso. O batismo é o batismo da morte, né? Então fique tranquilo quanto a isso. Ai, deixa eu respirar um pouco. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pra você ter uma ideia, né? É engraçado que o anjo escolheu para tocar no tanque de Betesda, né? Poderia mandar tocar no rio, né? Como Naamã também, que no rio, em 7 mergulhos, foi curado. Então, essa é aleatoriamente só as coisas de Deus. Tá bom? Fique em paz quanto a essas coisas. E lembrando, meus irmãos, deixar bem claro para todos que batizaram, hein?
Deixar bem claro, bem claro, bem claro, né? Que vocês precisam batizar no Espírito. Não adianta ficar aí batizando. Se nascer da água, Mas se nascer da água, e do Espírito. Não adianta a pessoa falar, batizei lá no Jordão, mas e no Espírito? Tá mentiroso, fofoqueiro. Vai adiantar o quê? Que é o principal batismo. Tá? Eu já vou avisar. Um está o batizado da justiça. O outro do nascimento. É diferente. E qual que é o mais importante? É o nascer. É o nascer. Entendeu? Nós estamos só discipulando o que Jesus nos ensinou. Tá bom? Então fique em paz enquanto esse tipo de pergunta. Tá? Vamos lá. Por que a gente prega tanto a verdade e o povo não ouve dentro das igrejas? E por que quando a gente fala sobre o céu, eles recusam o céu? E não querem mais compreender o céu, mas só quer receber vitória, bênçãos do mundo, mas não quer as coisas. Bom, meu irmão, deixa eu aqui explicar pra você o que acontece. Por favor, gente, não fica ligando. Não tem como tirar. Deve ter como tirar isso sim. Põe no silêncio. Põe no incomodar aqui, ó. Já fiz. Põe isso aqui, ó. As outras lives. Pronto, é isso, já era. Não vai ligar mais. Pode ter certeza de não. Irmão, é que na verdade isso está em Timóteo. Timóteo está falando sobre os últimos dias, né? Que iam ter comichões nos ouvidos e os seus olhos iam se fechar para não responder. Gente, já começa já, gente? Não dá, né? Atende, ele fala, não posso atender, o pastor. Depois você vai lá e atende, porque eu não posso ficar ligando aqui e olhando aqui. Eu tô dando uma explicação, dá o seu jeitinho aí. Ó, o seu faz o seu jeitinho, que eu dou um jeito. Liga lá e fala, irmão, não pode ligar. Vamos lá, vou voltar. Ele diz, por que as pessoas ficam bravas? É necessário, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Ou seja, nós estamos num tempo de apostasia, aonde levantariam líderes, falsos líderes. Então abaixa o volume, filho. Falsos líderes. Líderes esses que fariam com que o povo levasse em meio à verdade a grande mentira. Então é necessário que, por amor de mundo se esfriar, Jesus mesmo falou, será que quando eu vier achará ainda fé na terra? Por causa desse. Apostasia, ou seja, a verdade hoje, ela é uma espada, ela continua sendo isso. Então ela está penetrando e está incomodando as almas. As almas querem uma vida tranquila. Então, ninguém quer mais ter renúncia. Por exemplo, vamos colocar aqui, quem é assembleiano de Deus aí, quem está na Assembleia de Deus? Se você hoje pegar essa juventude da Assembleia, há 30 anos jamais cantaria no louvor, jamais congregaria. Mas hoje, por que mudou? Porque os pastores pensam assim, é melhor jovens na igreja do que no mundo. O mundo já está ali. Eles já estão no mundo. Eles só fazem fantasia de crentes, porque eles são mundanos, ficam no Instagram o dia inteiro. Então, se você implantar a sã doutrina que Deus constitui na igreja, esses jovens estariam todos de banco. Vocês são pintados, maquiados, salto alto, sensualidade. Então, essa verdade, ela está batendo de frente com uma geração perversa. Uma geração... Então, você não vai ser bem recebido. Tá? Era necessário que isso acontecesse? Era necessário sim, pois o tempo mudou, mas Deus não mudou, embora seja que os seus discípulos, ele mesmo disse, serão perseguidos por amor do meu nome. Quem é dele, né, que não mudou, vai ser perseguido, não é verdade? Mais um? Amém? Vamos lá, Luciano. Vamos lá aqui, Luciano. É aquilo? Acho que não. Senhor, pastor Júlio. Ai, gente, pelo amor de Deus, não tem como. Gente, não tem como. Bloqueia essa pessoa que tá ligando. Eu tô te falando pra vocês, sempre o Satanás usa sempre. Irmão, depois fala que uma pessoa dessa é crente. Não deve ser crente. Desculpa falar. A Bíblia diz que a bênção enriquece e não acrescenta dores. Irmãos, a hora que tá legal, que a gente tá tudo embalado, querendo aprender, alguém... E essa pessoa tá me vendo, eu tô falando pra não ligar. Ela tá me vendo. Porque se ela não me vê, ela não tá ligando. Gente, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. A gente só manda vídeo, ligação a gente não atende. Porque a gente tá cansado também, a gente cansa, a gente tem carne também, igual vocês. Vamos lá. Vamos lá. Não é possível. Quem que é? Eu vou bloquear. Bloqueei. 61.
Põe só não buscar, não ligar, você põe lá bloquear. Pronto, vai bloquear você, infelizmente. Ah, nós somos chato, nós somos isso. Vocês estão entendendo? Ah lá. Ah, não. Agora já é outra pessoa. Já é outra pessoa. Entende? Atende, Luciano. Fala, nós não podemos atender. Quando é assim, você atende. Fala, não podemos, é só vídeo. Mano. Ou então escreve aí, por favor, é só vídeo. Escreve. Escreve, Luciano, é só vídeo. Aí eles vão entender. Ou então mandar uma mensagem, por favor. Então, meus irmãos, nós não vamos para outra. Então, complica. Eu quero fazer, mas ninguém me ajuda a fazer. Se fosse outros canais, todo mundo respeitava. Mas aqui é um negócio tremendo. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Opa, Pai do Senhor, pastor Júlio. Tenho uma dúvida, uma pergunta aqui para fazer, aproveitar aqui. Sobre os obreiros, né? A pessoa, como saber se a pessoa ela é ungida, né, por Deus para fazer um cargo de obreiro, para estar trabalhando na obra, né? Como saber? Eu tenho uma dúvida assim, Pai, Senhor e pastor. O saber. Não existe o saber. Por exemplo, não existe... será que eu sou... Qual que é o meu chamado? Isso não existe. Esse negócio de chamado não existe. Todos nós fomos já chamados. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, o chamado de Deus é para todos fazer. Agora, em relação à missão eclesiástica dentro do ministério, isso é uma vocação que vem do céu. Mas por que eu não posso responder para você? Porque vem na coerência não somente de oração. Eu não somente posso fazer assim, obreiro, você vai ser diácono. Por quê? Porque tem a conduta familiar, tem a conduta em casa, no bairro, na família. Você tem que investigar a pessoa. Então, isso faz do líder do ministério interrogar todas essas ações. Porque mesmo que Deus mostre que ele quer um obreiro, você vai pautar. Saiba nós que já aconteceu em Israel um perigo muito grave. Foi rapidamente o povo colocou Samuel na parede para eleger um rei em Israel e por força maior foi eleito Saul, relaxado, que estava relaxando com as ovelhas do seu pai, com a jumenta do seu pai perdida. Que no final não deu certo, não deu bom. Então, sem pressão. Então é Deus que mostra, e mostrando tem que ter a conduta social dessa pessoa, que a Bíblia menciona na sua doutrina. O próprio Tiago fala isso, Timóteo também fala, e exorta muito bem sobre esse acontecimento. E aí já é uma coisa de você para com o homem, vendo a sua postura do dia a dia, marido de uma só mulher, né, tendo todas essas irrepreensível, então tem tanto não é somente no céu. Então hoje a coordenança vem tanto pessoal como celestial, tá certo? Quem entendeu? Quem entendeu? Glória a Deus. E vamos brigar para limpar a igreja. Qual que é o seu chamado? Limpar a igreja. Ninguém tem esse chamado. Eita, vamos lá então. Amém, meus irmãos? Vocês estão gostando? Então, vamos lá então. Vamos lá que diz aqui. Deixa o volume tá baixo. Deixa eu ver aqui. O meu testemunho, né? Assim que eu comecei a conhecer os seus vídeos, minha vida mudou espiritualmente, né? Minha vida era um pouco meia, assim, espiritualmente meio desgovernada, mas a partir do momento que eu comecei a ver os seus vídeos, assistir os seus vídeos, né? Na Igreja de Santidade e Arrependimento, minha vida mudou, minha vida teve uma mudança muito grande espiritualmente, né? Eu tive visões, tinha muitas coisas, né? Então, de uns tempos para cá, eu parei também de buscar um pouco mais o Senhor, né? Então, eu parei de ter visões, mas as minhas visões foi abertas através dos seus vídeos, que eu comecei a buscar bastante. E minha vida espiritual mudou, né? Através de você. Então, eu tenho muita vontade de falar com o Senhor, né? Apesar, desculpa aí ter ligado, eu liguei um pouquinho agora. Ah, foi você, é? Desculpa aí, desse um toque, né? E desculpam, tá?
E esse meu testemunho, tá? Minha vida mudou a partir do momento que eu conheci o Senhor. É isso aí. Eu queria que um dia o Senhor falasse comigo no telefone. Oh, meu Deus do céu, desculpa. Afonso, engraçadinho, você que estava ligando, né? Que bom que sua vida mudou. Continua. Eu acho que ela muda porque a palavra de Deus, ela entra e penetra. E quando a gente põe em prática tudo aquilo que um dia Deus revela, isso muda. Porque são coisas do céu, não são coisas terrenas. Então, se não é terrena, as coisas do céu vão se abaixar e nós vamos virar pessoas extraterrestres. Oh, bibi, bibi, ET, bibi. Não ET, né? Extraterrestre é tudo que não é da Terra. Vamos ver aqui mais uma irmã. Vamos lá ver o que está acontecendo. Eu sou Júlio César, boa noite a todos. A minha dúvida é em questão das pessoas ficarem girando na igreja. Elas têm a presença do Espírito ou não? Né? Pois muitos têm dons mesmo girando assim. Eu tenho uma segunda dúvida. Como receber o batismo do Espírito? É Deus quem... Com certeza, né? Deus quem dá. Mas você pedindo, vai receber? Obrigada. Boa. Vamos em partes. Primeira pergunta, rodopiar. Não vem do Espírito. E eu te provo biblicamente que não vem do Espírito. Se você pegar um culto, o culto, ele é uma coisa muito interessante. Culto é uma adoração única. Culto é algo solene e muito espiritual. E uma das coisas que Paulo exorta ao povo a ter ordem e decência. Uma pessoa rodando, ela perde a ordem e perde a decência. Então não tem como, né? Não edifica ninguém. Se para falar em línguas existe uma lei que se falar tem que ter o intérprete e aquele que fala edifica a si mesmo, se na línguas tem, imagina rodopiar. O que seria aquilo? Qual seria a vantagem? O que a igreja agregaria em edificação? Nenhuma. Então a única coisa, se a pessoa falar que edifica ele, é mentirosa, porque a única coisa que a Bíblia fala que edifica ele mesmo é as línguas estranhas. Não existe esse dom biblicamente, né? Isso é a badernalha do espírito do engano que veio tomando as igrejas. E dons é algo que Deus dá sem querer de nada em troca. O próprio as pessoas que foram condenadas ao inferno profetizavam em nome dele, expulsavam o demônio e curavam os enfermos. E segundo tom, ela disse sobre batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, aí que vem. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o convencimento. Então, se você já é convencida que já não quer do pecado, você já é batizada. Mas existe alguns que dizem, colocam que é seladas pelo Espírito quando falam em línguas estranhas. E aí já é outro veredito, já é busca espiritual. Mas línguas é um dom, não é batismo. Nós aprendemos que línguas é batismo, mas não é, é um dom. Batismo é o convencimento, quando já convencemos pelo Espírito os nossos erros e não praticamos mais, tá bom? E para buscar línguas, oração. Só um minutinho, deixa eu tomar água aqui. Quem gostou, diga glória a Deus. Meus irmãos, coisa é séria. Tem que ter uma sabedoria divina, senão você não responde, não. Né? Vamos ver aqui um novo irmão. Vamos ver aqui. E quem tiver aí falando que não, me prova o contrário. Alô, pastor Júlio César, tudo bem? Como eu sempre digo, né? Tu é um cara da hora, né? Eu escrevo aí às vezes aí, né? Tu é um cara da hora. A pergunta é o seguinte: como obter o dom de revelação, né? Existe um teste que Deus vai fazer com a gente, se a gente buscar na oração, ou não, né? Outros dons também, por exemplo, dom da cura, né? Deus abençoe vocês aí, viu? Você também é legal, você é um cara da hora também. Olha só, vocês gostam quando Deus me usa em revelação? Sim ou não? Vocês gostam? Quem já viu Deus me usar poderosamente em revelação? Alguém já viu? Vocês nunca viram? Ah, nunca viram? Ah, não, que chato, hein? Que tristeza, nunca viram? Ah, não. Dom de revelação. Existe, você pode ver que é um pastor diferente do outro. Mas é engraçado que os dons que Deus me revela sempre é uns dons de sonhos, curas,
né? E algo desta mesma forma. O mais interessante nessa história não é você ganhar o dom da revelação, que é a profecia. Para ter esses dons bem íntimos, deve ter uma vida íntima com Deus. É como se fosse assim, olha, eu sou seu amigo, quero revelar algo para você. Deus não vai revelar algo para quem não é dele, mas estamos num confronto muito grande nesses últimos dias que tem demônios revelando, né? Tem demônios revelando. Então, essa questão desses demônios que entronizaram nas igrejas está tendo uma certa confusão de revelações. Muito tenebroso. Então, quem é de Deus, as revelações, elas se cumprem. Elas se cumprem. Se Deus fala assim, ó, vai acontecer tal dia, vai acontecer tal dia. E as profecias se cumprem. Né? Como graças a Deus até hoje, não errei nenhuma profecia. Então, revelações não somente chegar para a mulher e dizer o nome dela, o CPF. Deus não está nessas coisas. Deus, ele revela o que ela deve fazer para se aproximar dele. Sempre para arrepender-se, sempre para curar, sempre para transformar aquela vida e edificar a sua alma e para trazer o arrependimento e o temor sobre ela. Isso é uma revelação divina. Mas os outros, RG, CPF, essas coisas, não cabe ao homem, sabe? Deus não está para brincar. O tempo é breve, esgotável também. E ele quer trazer coisas reveladoras que traz o instruição, para que essa pessoa possa crescer. E para isso, precisa sofrer com Cristo. Precisa mostrar para ele realmente que você quer ser amigo dele. E Jesus nunca quis um amigo covarde, tampouco que não sofra do conforto. Os amigos de Jesus eram Pedro, que sofreu, Simão, André, que foi crucificado em X. Olha os amigos que Deus revelou. Então os amigos de Jesus sofrem demais. E esse sofrimento vai adaptar vocês ao grande passo da revelação. Vamos lá? Quem gostou, diga glória a Deus. Vamos isso aqui de novo. Olá, pastor. Boa noite. Eu queria saber se a pessoa for em uma casa e ela não tiver revestido de toda a armadura de Deus, ela pode levar uma chifrada dos demônios, que é o que você me diz. Pode levar a chifrada dos demônios, essa daí. Essa foi nova, viu? Chifrada dos demônios foi nova, viu? Foi. Ah, meu japonês preferido. Você tá com sono ou você é japonês? Olha só, meu lindo. Eu já tive experiência, eu tive uma experiência, até que a minha sogra estava falando com o Luciano, ele mesmo viu isso aí, ela falando. Quando a gente foi numa casa, né, Lu? Foi mesmo. Ela estava aqui, ficou 15 dias com meus filhos. Foi uma vez que nós fomos numa casa onde eu pedi licença para entrar de tanto demônio que tinha na casa. Uma santa que voou, não foi que ela falou para você? A santa voou. Uma santa, ela voou. Então, existem certos lugares que é só Jesus para entrar. Eu vou falar bem abertamente. Se não for Deus te mandar, você não entra. Não tem homem de Deus que entra. Já viram aquelas casas mal assombradas de sítio? Não sei se vocês sabem, aquelas casas mal assombradas. Não tem pastor que entra ali. Não tem. Eu estava falando com o Luciano dessas casas. Tem casas que não é brincadeira. E não entra. Começa a sentir dor na cabeça, rodar a cabeça. Não é qualquer um. Se você pegar aquelas casas lá na Bahia, aquelas casas antigas do meio da fazenda, você vai ver demônios, pessoas aparecendo na janela, sumindo, né? Fantasmas, no caso. Então existe, né, muitas coisas acontecendo no mundo espiritual muito forte. Tem coisas fortes demais. O próprio Jesus falou assim, é só classe com jejum e oração. Ele mesmo mostrou, falou, vocês não vão conseguir fazer isso. Vocês não vão conseguir. Então não é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. A gente conhece esses demoninhos que caem por aí, mas se você pegar mesmo um lugar de alta magia, por exemplo, vamos colocar aí um centro de terreiro que é dominado pelas potestades maiores. Um homem de Deus, se não for um mandato de Deus, ele não aguenta. Não tem como. Não existe. Eu faço desafio para qualquer homem de Deus aí. Se não for o mandato do Senhor, ele não aguenta. Porque existe isso. Então, se não tiver bem preparação, com certeza, em qualquer lugar, você pode se dar mal aí. Tá bom? O Jonas correu de mim. Falei para ele mandar na igreja. Ele chamou um monte de pastor lá, mas não chamou até hoje. Cadê, Jonas? Eu ia, hein? Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, pastor Júlio César. Paz do Senhor, meu irmão.
Então, na verdade, eu tenho uma dúvida, já há muitos anos. Tenho certeza que muitas pessoas também, de repente, vejam o que eu vejo. Desde pequeno, eu via uma espécie de uma bola caindo na frente do meu olho, assim, sabe? Parecia até que era um chuvisco, alguma coisa assim. Conforme os anos se passaram, meu irmão, né, agora eu vejo como se fossem muitas bolas em forma de corrente passando na frente do meu olho. E uma dessas correntes, ela tem nós, né? Aí eu gostaria de saber se isso é algo espiritual, né? Ou é algo mesmo da nossa visão, do nosso olho mesmo. Eu tenho essa dúvida. Se o senhor poderia me explicar sobre isso. Obrigado, tá? Fica na paz. Interessante, né? Interessante. E não foi só o primeiro que eu já ouvi isso, né? Eu vi uma menina uma vez que via também bolinhas de ouro, né? Isso acaba. Isso não é para sempre. Mas isso não acabou porque a sua busca foi ainda muito pouco. Isso só pode ser perturbações malignas. Você vê que é uma bola de corrente travada em nós. Quem é corrente o homem, Satanás, e quem amarra em nós, Satanás. Então, o que você deve fazer? Faça uma campanha assim, não gosto de falar de campanha, das madrugadas da oração, pedindo ao Senhor Jesus que o Senhor libere a você visão do céu. Você vai ver que vai ter um embate. Isso aí é espiritual. O inimigo que dá essa visão a você, ele vai falar, peraí, ele está pedindo do céu, o céu vai descer. E se o céu descer, vai parar. E você vai ter visões diferenciadas. Porque, como eu disse lá atrás, a bênção enriquece e não acrescentadores. Então tem que ir para a oração. Tudo espiritual que afeta vocês, só o Espírito para resolver. E Deus é Espírito. E ainda o que importa, que adore em Espírito e verdade. Então precisamos ter no contato do Espírito. Toma muito cuidado com relação a isso, meu irmão. Ora que tenho certeza que isso vai passar. Já era ter passado, se eu não ter buscado mais. Tá bom? Mas qualquer dúvida, tem orações do pastor Júlio César, se você pegar aí no YouTube. Oração do pastor Júlio César para libertação. Pode pôr e vai escuta, que é muito forte as orações que Deus me deu lá atrás, está curando até hoje. Vamos ouvir outro. Pai do Senhor, pastor Júlio. Eu fui na Reage, mas o Leomar, fui em Belo Horizonte e estou com símetro carpo da mão, doendo demais, já tem uns 9 anos, e os mal entram pelo símetro carpo e eu desmaio às vezes em 10 dias, mais ou menos, nesse caso. O que eu faço para me libertar desses mal? Às vezes eu tô desmaio, o mal me enrola minhas mãos todas, dói demais. O que eu faço? Irmãos, é aí que eu falo para vocês. Ela foi na Reage. Quem não conhece a Reage é do pastor Flávio, né? Por isso que eu falo, foi liberta lá? Não. Não foi. Por isso que eu digo para vocês, irmão, libertação é algo muito sério. A pessoa acha que fala, pô, ela vai na ilusão, ela sai de um estado para o outro. E ela não é liberta. Vai lá, não é liberta. Não que o irmão não seja de Deus, mas tem que tomar muito cuidado em relação a essas coisas. Eu falo para vocês, isso ninguém põe. É engraçado que quando cai demônio, as pessoas postam. Por que não postaram, né? Que não deu certo com essa mulher. Por que não postaram que na libertação? Talvez pode ter apagado lá. Oh, não é, irmã, você também não tô ainda. Aí todo mundo apaga esses vídeos. Eles cancelam do ar, né? Então é muito triste saber que você foi numa igreja onde se destaca a Deus e sai do mesmo jeito. Principalmente uma situação espiritual. O Luciano vai pegar o seu número, Luciano, depois você marca aí. Eu vou ligar para a senhora, tá bom? Eu vou ligar para a senhora vai ser liberta. Tá? A senhora vai ser liberta. Em nome de Jesus. Ou então eu paro de servir esse Deus que eu sirvo. Tá certo? Então, meus irmãos, quantas pessoas já foram na Reage, foram lá no pastor Tiago, foram em vários e vieram até mim, porque não foi liberta lá. E através da minha mão, não é porque eu sou melhor que todos, não sou, mas estão libertas. Então você vê, é muita complexidade isso aí. Isso aí você tem que tomar muito cuidado. E você vê que ela falou que pela mão dela entra os demônios, e começa a amarrar tudo ela lá e fica nessa situação. Então toma muito cuidado, pastores aí, que estão aí, né? O servo humano foi liberta, os irmãos tinham que acompanhar a irmã. Tá bom? Com certeza, tadinho, que ninguém tá ligando para ela, né? Ninguém ligou para ela para ver como ela tá. Mas cuidado, pastores, não deixe o Pix enganar vocês. Vamos lá? A irmã não vai entrar em contato com a irmã, tá bom? Depois a irmã vai contar testemunho na igreja. É triste, né? Mas vamos lá.
Ô pastor, é verdade que pessoal traveco, viado, sapatona, mulher que vive de qualquer jeito no seu casamento, na sua convivência. É verdade que não pode tocar no cabelo de um servo, de uma serva de Deus? Eu queria tirar essa dúvida. E boa noite, pastor Júlio César. É um prazer, tá? Tá mandando esse áudio, fazendo essa pergunta e você me respondendo. E eu tô fazendo essa pergunta porque meu sobrinho cortou ponta do meu cabelo, mas eu não sabia, tá? Eu não sabia, senão eu não tinha deixado ele fazer isso. Aí ele cortou a ponta do cabelo, eu vi aqui um vídeo você falando sobre cortar o cabelo, que é o véu da mulher, né? Eu tô com a consciência muito pesada. Eu queria que você orasse por mim para que Deus me perdoasse. Eu não sabia, mas agora que eu tô sabendo, não deixo mais ninguém tocar no meu cabelo, que é o meu véu, tá bom? Beijo, obrigado e boa noite. E fica na paz do Senhor. E eu queria também ser batizada novamente. Não sei se meu batismo é verdadeiro ou não, se valeu para Deus. Mulher que fala forte, hein? Tudo bem com a senhora? Não tem nada a ver isso não. Ah, não pode tocar no cabelo. Quem que colocou isso na sua cabeça? Quem que explicou isso pra senhora? Pode tocar onde quiser. Não, calma aí, onde quiser não. Não tem nada a ver uma coisa. Que a pessoa é pecado, pode tocar no servo de Deus que vai morrer agora, vai cair para trás. Jesus, que é santo, a mulher pecadora tocou nele. E nele saiu virtude de cura. Imagina, quem são essas pessoas para não ser tocado nelas? Isso não existe. E em relação ao cabelo, a senhora que vai ter que orar, não eu, porque o cabelo é seu. Eu não posso fazer com que isso aqui que eu errei se mostre a Deus, sendo que não foi eu que fiz. Então, a senhora que vai ter que orar a Deus aí. Agora ficou para você. Você que teve... Ora o Senhor que Ele te perdoa. Você não tem noção quem é esse Deus. Um Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, tão justo, tão maravilhoso. Tá? Fique em paz. Que esse é o Deus que nós servimos. É o Deus Jeová Jireh. Né? Fique em paz que Ele vai te perdoar. Pode orar lá que Ele vai te perdoar. Tá bom? Deus abençoe a vida da senhora. Boa noite, pastor Luciano. Eu queria uma pergunta. Tem dois tipos de casamento. O casamento com Deus e o casamento aqui na Terra. Quais são os dois mais importantes? Primeiro. Os dois mais importantes, os dois, né? Qual é mais importante? Com Deus, é claro. Com Deus. O apóstolo Paulo casou com Deus. Né? Ele mesmo disse, se tornou para mim um dom. Com Deus é o principal. Buscai primeiro, em Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele está falando, buscar primeiro o quê? Casamento no céu. Então, esquece a mulher daqui e casa primeiro lá. Depois de lá, as coisas vão acontecer, tá bom? Gente, vocês viram quantas pessoas, Luciano, que não, coisas pequenas não sabem? Não são instruídas, gente? Quem tá vendo isso aí? Por isso que é importante mesmo essas lives. Por isso que é importante essas lives. Muito importante. Vamos aqui? Tem mais? Aqui é o de cima e de baixo. Em dois vídeos aqui. Pai do Senhor, pastor, tudo bem? A minha pergunta, a minha dúvida é se é pecado você usar creme para as manchas, mesmo não indo no médico. Senhor, pastor Júlio César, tudo bem? Então, eu estou sempre pedindo, né, para Deus me dar o dom do discernimento do Espírito, né? Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Para a gente saber se Deus deu ou não o dom do Espírito, como que a gente deve fazer, né? Como que a gente vai saber se Deus deu, né, esse dom? Boa pergunta. Primeiro eu vou responder do creme. Não, tem que usar sim, claro. Eu uso creme e protetor solar, para não ficar muito a mancha no rosto. Tudo que é para proteção do corpo, para o bem-estar do corpo, deve ser usado. Por exemplo, muitos acham que é vaidade, Fareira. Mas não é. Se a mastigadura estiver torta, o médico, se não tiver, o médico não vai colocar. Começa por aí. Então não é vaidade. Você passa por um tratamento médico.
e faz o exame ainda. Então, tudo que você tem para o corpo, que é necessário, boné no sol, óculos se for necessário, luva nas mãos, deve ser usado normalmente, isso não vai mudar em nada. Agora, o creme de cabelo, por exemplo, a mulher pode usar, isso é normal, ela pode usar, tem que cuidar do seu cabelo. Se é o véu da mulher, que Deus tanto ama, não vai cuidar? Brincadeira, né? Cheirar aquele cheiro de azeite, aí não dá. É uma necessidade. Em relação ao que ela falou do dom do Espírito, como discernir? Primeiro, existe um jeito na Bíblia Sagrada que aqueles que não têm um dom de discernimento espiritual conseguem ver se o Espírito é de Deus ou não é. A Bíblia fala isso. Aonde está? Jesus disse assim, ó, alguém quer saber como discernir o Espírito? Querem saber ou não? Vamos ver se vocês acham. De onde está essa mensagem? Vocês sabem? Vocês sabem, não? Jesus que falou ela. Eu não lembro. Vocês lembram? Lembram? Lembram, não lembram? Lembram, não lembram? Ninguém lembra. Jesus disse, uma árvore boa não tem que dar frutos ruins. E nem uma árvore ruim dá frutos bons. Então ele está falando que essa árvore é a pessoa, é o sujeito. Então quais os frutos dela? O que ela tem feito? Então, aí mostra o Espírito. Foi o único jeito que Jesus disse, foi pelos frutos. Tá bom? Então tem que ter determinante esse tipo de ação. Tá? E agora, se você tem o dom espiritual, logicamente, você sente, Deus fala com você. É uma intimidade. Bom, gente, são essas palavras de hoje, né, Lu? Vamos encerrar por aqui. Diga... Meus irmãos, está encerrado, meus irmãos. Já deu o horário. Diga... Sabe por que eu vou encerrar? Eles não comentam no vídeo. É uma bagunça. Ó, agora tem 456 pessoas. Você acha que ainda vai dormir? Tem 300 comentários? Não vai ter, infelizmente. Eles são só Deus. Mas que bom, meus irmãos. Que bom que vocês tenham gostado. Quem gostou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que vocês tenham gostado. Fico feliz também de vocês terem amado, né? Essa grande unificação que nós tivemos com vocês até agora. E lembrando, meus irmãos, que todas as perguntas voltam aqui, ver se realmente, né, vocês possam estar fincados nessa pergunta, tá certo? Que Deus abençoe. Eu vou ter que trabalhar amanhã, então eu vou ter que sair correndo. Então, que Deus possa agregar dentro do coração de vocês uma nova esperança e que a gente possa cada dia mais estar com Cristo, né, a todos os dias de nossa vida. E aqui lindo assim, ó, no lugar da adoração, para que se cumpra a promessa de Jesus. Ó que forte, ó. Ficar em Jerusalém, até que desça o Espírito Santo, sua promessa sobre vós. E a igreja permaneceu em oração, esperando a promessa de Jesus se cumprir. Ei! E cumpriu. O Espírito de Deus a casa então encheu, a glória de Deus invadiu o lugar. E quem acreditou ali permaneceu, em outras línguas pôde falar. Deus deu a promessa, vale a pena esperar, vale a pena esperar. A promessa de Deus, vale a pena esperar. O mover do Senhor, quando tem valor, então pare para ouvir. E quando Ele fala, Ele pode cumprir. O Espírito desde daqui já chegou a cumprir a promessa, e Deus já mandou uma nuvem de glória para anunciar que chegou Pentecoste aqui nesse lugar. Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço. Quem vai comentar aqui no vídeo? Quem vai? Quem vai comentar? Comentem, meus irmãos. E Deus abençoe vocês. Comentem aqui. E até amanhã, às 10 da noite. Fiquem na paz. Comentem. Espero o comentário de vocês, hein? Antes de dormir. Paz. Deus abençoe. Comentem mesmo, de verdade. Compartilhem. Paz. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.